Okidoki pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer pra vocês o 8º episódio de Bushoku no Berserk. Eu espero que vocês gostem. Bora pro vídeo! O anime começa quase como um déjà vu do episódio passado, onde a Mine está comendo toda a comida do Fate e ele fica pistola com a situação. Ela pega um pedaço de carne e bota na boca dele e pede para ele comer, e também fala para ele não ficar bravo com ela. E a Ganância dá uma risadinha ao ver a situação toda. A Mine, depois de comer, começa a sentir um soninho e deita no colo do Fate para tirar uma soneca. Ele fica perguntando o porquê disso e depois ele só aceita. Ele comenta que ela parece uma criança e depois disso lembra daquela conversa que ela disse que era um fantasma que estava vagando por aí sem rumo. E bom, ele pergunta para Ganância contra o que exatamente a Mine estava lutando, e a Ganância diz que não sabe e que talvez durante a jornada o Fate descubra. O anime dá um corte e vemos que a Rox está próxima da carroça do Fate e com seu grupo. Ela diz que logo logo eles chegariam a Galha, e na cena seguinte vemos eles chegando no castelo do Aaron. A Rox diz que ali era o lugar onde uma fera coroada estava vivendo, e após analisar o espaço eles não sentem a presença da fera, e quando vão falar mais algumas coisas, o Aaron chega e se apresenta. Eles conversam um pouco e descobrimos que o Aaron conheceu os pais da Rox e que o nome dela foi dado por ele. O pessoal fica surpreso com essa história e a Rox pergunta o que houve com o Lich. O Aaron fala que conseguiu derrotar o Lich com a ajuda de um guerreiro muito forte. A Rox pergunta o nome dele, pois ela deveria registrar esse guerreiro na guilda caso o guerreiro quisesse reivindicar a sua recompensa. O Aaron diz que não pode contar o nome do guerreiro, pois o próprio guerreiro pediu para não ser nomeado. E depois disso o Aaron pergunta se ela está indo para Galha e ela diz que sim. O Aaron fala que só há um motivo para um cavaleiro tão jovem estar indo numa excursão naquelas bandas, que seria fazer uma excursão ao território de Galha por ordem dos Velks. A Rox diz que ele está enganado, pois ela que se voluntariou para ir lá, e o Aaron retruca dizendo que ela foi manipulada para tal. Ela diz que mesmo assim protegerá seu povo e diz que foi assim que seu pai morreu. O Aaron fica surpreso ao ouvir sobre a morte do pai dela e depois disso ele se oferece para treiná-la. A Rox fica feliz e aceita a oferta do Aaron. Eles começam a treinar e o Aaron elogia a evolução dela até ali e o quão ela se tornou boa na esgrima da sua família. Depois dessa interação com o Aaron e a Rox, vemos que o Fate está chegando numas ruínas abandonadas junto com a Mine, e a Mine do nada diz que nasceu ali e que foi levada para a capital logo após seu nascimento, que não tem memórias desse espaço. O Fate fica surpreso e diz que Galha ruiu há mais de 4.000 anos e que não fazia sentido o que ela estava falando. Eles andam mais um pouco e acham um tipo de casulo. A Ganância, após ser indagada pelo Fate sobre o que diabos era aquilo, responde que era uma quimera, uma arma biológica criada pelo exército de Galha no passado, e eles chegam perto do bicho. A Mine diz que é hora do Fate retribuir os favores que ela fez a ele, e ele fica meio abalado por ter que lutar contra esse treco, e quando vai avaliar, percebe que no campo de habilidades está dando erro. A Ganância diz que como esse casulo é meio que um spawn de monstros, as habilidades estão estáveis. A Mine comenta que o bicho ainda está em um estado larval e por isso dá pra lutar contra ele. Ela comenta que não importa o quanto eles batam no bicho, não vai adiantar nada. Enquanto a alma dele ainda estiver ali dentro, o bicho vai continuar se regenerando. E o Fate saca o real motivo da Mine precisar dele. E ele pergunta se era por causa da gula. Ela diz que sim. E bom, a Mine depois dessa conversa não perde tempo e pula no bicho. E pra nossa surpresa, o núcleo do bicho é uma mulher gostosa e pelada no meio de uma fera maior. O Fate fica confuso com o que está vendo. Na verdade, ele fica com tesão, mas diga-se, enfim. O Fate fica pensando que se comer a alma dela, a guria ficaria presa pela eternidade, sofrendo dentro da gula. A Mine dá uma comida de rabo nele, falando que aquele era apenas um monstro com a forma humana. E depois disso, o bicho lança uma magia que resulta num mar de lava, indo em direção ao Fate e a Mine. O Fate berra que precisa da foice e a Ganância diz que aquele mar de lava não era uma magia, mas sim o resultado de uma magia, e que não ia adiantar nada ele usar a foice. A Mine pede pro Fate se afastar e joga a lava de volta pro bicho, que leva um dano e fica muito puto com isso. Eles se separam e começam a atacar o bicho. A Mine dá uma machadada, dá bastante dano no bicho, e o Fate fica snipando o bicho de longe com seu arco. Ele acerta uma flecha que arranca o braço do bicho, e quando ele menos espera, o bicho se regenera o braço inteiro. E a Ganância fala que ela tem altos poderes de regeneração. O Fate nota que os ataques da Mine estão ficando cada vez mais poderosos, e a Ganância diz que quanto mais tempo a preguiça é usada, mais pesada ela fica. O bicho dá uma de Eva e se muta, e a Mine pede pro Fate se afastar, e ele lembra da época que era protegido pela Rox o tempo todo. Ele fica frustrado e diz pra Mine que vai entrar em um estado de fome. A Mine diz que se ele não for cuidadoso, a gula vai consumir ele, e o Fate diz que sabe disso, mas vai fazer assim mesmo. Ele começa a ficar mal das pernas enquanto libera o seu poder, e a Mine defende ele dos ataques do bicho, e depois disso ele consegue entrar no modo Berserk. O Fate lança aquele ataque de flechas e consegue imobilizar o bicho. Enquanto isso, a Mine vai e dá uma porrada enorme no bicho, que fica totalmente avariado
aliado e tenta se proteger com uma barreira. Fate, vendo isso, pega a foice e tenta cortar a barreira, mas não consegue. E a Ganância fala pra ele focar no ponto que tem menos concentração de mana. Ele segue as ordens e assim consegue acertar o corpo principal, mas não derrota o bicho. Depois disso, o bichão sai voando e o Fate começa a sentir as consequências de estar com a gula ativada por muito tempo. A Mine olha pra situação e pede pro Fate subir no machado dela, pois ela vai lançar ele pro ar. E aqui a Ganância diz que o Fate está pronto para liberar sua segunda habilidade da sua segunda forma. E após chegar no bicho, ele ativa aquela barreira, tentando queimar o Fate dentro da barreira. E o Fate consegue chegar no corpo principal e derrotar o bicho sem mais problemas. Por um breve momento, ele começa a ver as memórias do núcleo, onde estava numa sala com um cientista e várias crianças. Mas as crianças vão desaparecendo uma a uma. E num vislumbre, ele vê uma garota muito parecida com a Mine, abraçando essa garota que era o núcleo do monstro. O Fate começa a cair e diz que não se sente feliz, como sempre fica ao comer uma alma. E diz que na verdade ele está se sentindo bem triste. A Ganância diz que isso é óbvio, pois ele havia comido um dos deles. E o Fate fica confuso com essa resposta. E após toda essa batalha, vemos ele se despedindo da menina e a Mine diz que não lembra do passado dela. E o Fate diz que se um dia ele perder o controle, a Mine deveria matá-lo. Ela se aproxima dele e o abraça, dizendo que fará isso caso ele perca o controle. Eles começam a conversar mais um pouco e decidem que a partir dali eles vão se separar. Eles dão aquela zoada marota um no outro e o Fate segue sozinho para Babilônia. Eles vão caminhando pro portão da cidade, conversando, no caso o Fate e a Ganância. E a Ganância diz que a cidade era o lar de um antigo portador dela, que morreu, e brinca dizendo que os humanos são mortais, e é assim que as coisas têm que ser e por isso eles dão adeus. O Fate pergunta se a Ganância era imortal, e ela responde que sim. Depois disso vemos alguns cavaleiros sagrados anunciando a chegada de Rox, e o Fate se escondendo no meio da multidão para que ela não perceba. E do nada ele se assusta, pois percebe que estava sendo observado por uma mulher, mas na verdade essa mulher estava olhando para Rox, e o anime dá uma focada na mulher e ela diz que a Rox deve morrer ali. E o anime acaba assim. Bom, pessoal, eu vou continuar dizendo a mesma coisa. O anime tá bem meia boca, a animação tá bem meia boca, as coisas só funcionam por uma puta conveniência de roteiro e tal, mas tá divertido de assistir na melhor das hipóteses, vai? É um anime para acompanhar na temporada. E eu acho que é isso, não tem muito o que comentar, para além do que eu falo em todos os vídeos sobre Bushoku no Berserk. E é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, considerem se inscrever no canal e dar um like. Não custa nada pra vocês, mas ajuda muito esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. Obrigado por tudo e até a próxima. L Psy Kungru.